Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Repartindo o Pão de Deus. Essa é a terceira parte de uma série de vídeos sobre orações. Hoje vamos aprender mais de Deus em Sua palavra, que o Senhor Jesus nos ensinará como orar no quarto, lá em nossos aposentos. Amém? E a você que está inscrito, a minha saudação em um ósculo santo em nome do nosso Deus. E se você que ainda não é inscrito, se inscreva. Já nesse momento, dê um abençoado like, comente, compartilha. Seja um abençoador, anunciador da palavra de Deus. Amém? E eu já volto depois da vinheta. Meus amados, oração é parte indispensável da nossa vida cotidiana. Há muitos atrapalhos em nossas vidas por causa da falta de oração. Quem ora vive em comunhão como Jesus vivia, em comunhão e oração pela manhã, à tarde, à noite, ligado com o Pai. Quem ora começa a ter intimidade com Deus, daí o coração fica mais sensível, voltado para Ele, está sempre pronto para ouvir as suas instruções. E temos que apresentar o nosso coração diante do Senhor, separando uma hora entre oração e leitura bíblica. Podemos ter esse tempo de oração a qualquer hora, mas o importante é que quando fizermos, que estejamos realmente envolvidos. Diz a palavra no livro de Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós, a limpar as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Meus amados, que você e eu possamos dizer a Deus, faça de mim casa de oração, meu Deus, eu quero ser essa morada. Vamos agora entrar, meus amados, no Evangelho de Mateus 6, versículo de número 5, onde Jesus diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que te vê em oculto, Pai que te vê o que está oculto, e o teu pai que te vê que está em oculto te recompensará. E orando não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Aqui fica muitas reflexões para nós, meus queridos, e é através da oração no quarto, de um lugar reservado, que podemos medir o nível de comunhão de um discípulo com Deus. Ou seja, num lugar secreto, que talvez para alguns é o quarto de guerra, de oração, onde ficamos a sós com o Senhor, num diálogo, num íntimo e pessoal, que nos traz renovo, restauração. E nesse encontro pessoal de oração com o Pai Celestial, é importante que cresçamos em fé e vivamos uma vida cheia do Espírito Santo. Meus amados, oração não é castigo para ninguém. Orar não é obrigação. Orar é ter prazer de falar com Deus. Orar não é um ato de penitência para subjugar a nossa vontade. Orar é levar o nosso espírito à presença de Deus, e isso nasce de um coração voluntário, de uma atitude natural, de uma forma consciente. E temos que fazer nascer a oração com um exercício de profunda amizade com Deus, que trará como resultado para nós um crescimento espiritual. Deus tem um propósito a realizar, mas Ele precisa que o homem e uma mulher de Deus esteja disposto a orar para que Deus estabeleça a sua vontade aqui na terra. E esta é a função da oração, preparar um caminho para que Deus realize a sua vontade, e então o poder de Deus virá até a nossa vida através da oração. Lembra dos discípulos de Jesus que levavam a mensagem do reino, que é o ministério da palavra? Eles se revestiam de orações e os resultados foram em muitos feitos, muitas grandes obras e maravilhas. Daí fica a dica para nós: muita oração é igual a muito poder, pouca oração é igual a pouco poder. O apóstolo Paulo nos dá dicas, instruções valiosíssimas, lá em Efésios 6, versículo de número 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, as pessoas, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas
das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo de número 18 agora. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, em toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só que bênção é essa palavra, meus queridos. E o versículo 13, que eu acabei não lendo aqui, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Meus queridos, então a oração tem que ser inteligente, persistente, sabendo de tudo isso, mas também com diligência e nunca desistir. Tendo propósito e no tempo certo, virá a resposta. E pode acreditar, quando Deus vê um coração cheio de fé e esperança em favor de uma causa, Ele pode sim operar o impossível, um milagre, para que a sua vontade aconteça. Por isso, nunca duvide e nem perca as esperanças que só o poder de Deus pode realizar em sua vida. É necessário estar com os olhos espirituais sempre abertos, nós devemos estar sempre em oração para ficarmos em alerta e permanecermos guardados, revestidos das tentativas do inimigo, que já fica incansavelmente tentando, sempre como um leão, como diz a palavra, né? Vosso adversário anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa dragar. Então sejamos sóbrios, está lá em 1 Pedro 5,8. Então, meus amados, ele tentará nos levar ao pecado. Podemos dizer que a oração é o nosso termômetro espiritual. Quando nós não conseguimos orar, indica que não estamos bem espiritualmente. E precisamos da ajuda de Deus para nos pôr de pé e voltarmos à comunhão. E devemos então aprender a observar a voz de Deus em nosso espírito, enquanto estamos orando, pois Deus se comunica conosco através da nossa intuição, que é uma das partes do nosso espírito, mas cabe a nós, utilizando o nosso conhecimento bíblico, os dons que nós temos para discernir se é ou não é a voz de Deus. Pois o inimigo pode tentar nos enganar lançando os pensamentos na nossa mente, sutilmente, tentando nos induzir ao pecado. Então, queridos, estar em oração é um estado permanente, vamos dizer assim, de comunhão com Deus, onde o seu pensar está ligado nas coisas que são do alto, ou seja, estar em espírito de oração, que nos coloca em uma condição que não dá lugar para sermos atingidos pelos dardos inflamados do inimigo, pois nosso espírito está sempre alerta através da oração. Em Mateus 6,33 diz, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, devemos andar segundo a vontade de Deus, amá-lo, agradá-lo, e Ele atenderá às nossas orações. Meus amados, porque tudo que Jesus nos ensinou e o que Ele fazia e operava, Ele fazia para a glória do Pai. E os resultados, as respostas de oração, não é simplesmente suprir as necessidades ou ter todas as respostas, não. É tudo ser transformado no perfeito louvor ao Senhor. E esse louvor, essa glória é aquilo que uma pessoa faz, que seja agradável a Deus. Em outras palavras, ter boas obras e atitudes que trazem honra e glórias a Deus. Saibam que as nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína e verdadeira. E essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é Jesus o Verbo. Lá no livro de Jeremias, fala, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Meus amados, que sejamos sinceros a Deus em dizer, Pai, eu estou com pouca fé, dizer a Ele, me ajude em minha falta de fé, perdoa-me a minha incredulidade. Marcos 11:24 diz, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes que recebeis, e tê-la-eis. Em 1 de João 3:22, diz assim, qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E também tem uma palavra lá em João 15, que fala, em João 15 que está aquela palavra que fala, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirdes o que quiserdes e vos será feito. Olha que bênção, meus queridos.
aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder em que nos opera, essa fé em Cristo, está lá em Efésios 3:20. E em Mateus, agora que eu quero ler aqui contigo, nós já vamos terminar, 7, versículo de número 7, diz assim também: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas bens aos que lhe pedirem. Olha que bênção, meus amados, isso. Então, guarde essa palavra, amém? Nós vamos ficando por aqui, estamos chegando ao término de mais um estudo e no próximo nós vamos estar vendo versículo por versículo da oração dominical. Fiquem todos com a paz do nosso Deus, em nome de Jesus.